Meu querido irmão, querida irmã, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja presente na sua vida, no seu lar, acompanhando você nestes dias que temos vivido e que, sobretudo, a graça de Jesus esteja presente no seu coração de maneira tão abundante que, mesmo em meio ao caos que temos vivido, você encontre todos os dias motivo para louvar e adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é um dia muito especial, o dia em que celebramos a ressurreição de Jesus, o dia em que celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, o dia em que o Deus Todo-Poderoso manifestou o seu amor e a sua graça sobre as nossas vidas. Por isso nós temos motivos de sobra para, neste dia, louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. O Salmo 118, verso 1 e 2 nos convida a este tempo de adoração e diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus, que é misericordioso para conosco, e todos os dias nós vemos o renovar destas misericórdias sobre as nossas vidas. E assim então nós iniciamos o nosso culto em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra de Deus, no Salmo 31, verso 9 e 10, também nos convocam a este tempo de contrição. Diz assim a palavra de Deus: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem, é o que nos diz a palavra de Deus. O texto faz uma clara relação entre iniquidade, ou seja, viver em pecado, e tristeza. E a única saída que temos diante desta relação entre iniquidade e tristeza é clamarmos pela misericórdia do Senhor, confessando os nossos pecados, tudo isto sendo fruto de um arrependimento sincero. Portanto, você terá agora alguns momentos para fazer isto, fechar os seus olhos e confessar os seus pecados ao Senhor. Pause o vídeo um pouquinho, faça a sua oração e depois retorne, porque nós vamos orar juntos. Oremos juntos. Senhor, Tu nos conhece, sabes da nossa realidade, sabes acerca do que passa em nossas mentes e corações, de maneira que muitas vezes experimentamos aquilo que o salmista experimentou, a dor e a tristeza por conta das suas iniquidades. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Trata das nossas mentes e corações, a fim de que, alertados pelo Teu Santo Espírito, saibamos recorrer ao Senhor, a fim de experimentarmos mudança de vida verdadeira. Tem misericórdia de nós quando, diante dos momentos difíceis, a nossa fé alterna entre a crença e a incredulidade. Tem misericórdia de nós quando nos vemos de maneira distorcida, de forma que muitas vezes nos vemos como de maneira diferente ao que a palavra de Deus diz que somos, porque muitas vezes agimos de maneira contrária àquilo que a Tua palavra nos ensina, bem como pensamos. E por isso, ó Pai, cremos e sabemos que somente as Tuas misericórdias derramadas sobre as nossas vidas podem mudar a nossa sorte. Por isso, nós confessamos diante de Ti os nossos pecados, crendo que o Senhor, com Teu poder restaurador, haverá de nos encaminhar
para os teus santos e retos caminhos. Esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. O Salmo 31, verso 24 nos diz: Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Interessante como em vários momentos nós olhamos para o texto bíblico e os sentimentos que temos e o sentimento do salmista parecem se aproximar. Mas o Deus do salmista é o mesmo Deus que continua a cuidar de cada um de nós. Deus foi misericordioso para com o salmista numa cidade sitiada. Deus é misericordioso para conosco nos tempos que temos vivido e tem nos encaminhado para uma nova vida. Louvado seja Deus por isso. Diante de tão boa palavra, nós não podemos fazer outra coisa senão louvar e adorar ao Cristo ressuscitado. Louvemos a Deus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Ele vive, reina para sempre. Ressuscitou. Ele vive, reina para sempre. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor, ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Ó morte, onde está a morte? A tua vitória, Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está a morte? A tua vitória, Jesus ressuscitou. Ressuscitou, 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 aleluia. Jesus ressuscitou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim.
pensou em mim, me amou. Ainda em adoração ao Senhor, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Nós vamos ler do verso 34 até o verso 43. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do verso 34 até o verso 43. Diz-nos assim a palavra de Deus. Então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Louvado seja Deus por sua palavra, que nos garante a obra e a eficácia do ministério de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós vamos agora, mais uma vez, fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração de adoração ao Senhor. Para esta oração, nós convidamos o nosso irmão presbítero Marcelo. Oremos. Pai, nós somos gratos ao Senhor porque estamos em culto de adoração ao Teu santo nome, o qual nós adoramos um Deus verdadeiro, um Deus justo, um Deus puro, um Deus de amor, um Deus misericordioso, perdoador, que está em todos os lugares, sabe todas as coisas. Nós queremos entregar a nossa adoração porque cremos na Tua soberania, no Teu poder, no Teu agir, e suplicamos, ó Deus, que sejamos verdadeiros adoradores que adorem o Senhor em espírito e verdade. Também queremos, Senhor, Te louvar pela manifestação do Teu Filho Jesus em nossas vidas, pelo consolo e pela direção do Teu Santo Espírito. Te louvar porque o Senhor tem cuidado de nós, nos sustentado na Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por esse momento em que nós dedicamos este tempo para Te adorar, engrandecer e louvar o Teu santo nome. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, e que tudo que nós fizermos, o Teu nome seja glorificado, seja exaltado, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia muito especial, dia em que os nossos corações desejam ainda mais louvar a Deus. Então, vamos louvar ao Senhor com o hino 274, Morto e Ressurreto. Louvemos a Deus. Salvador nasceu.
ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro, foi tudo em vão, porém, para o meter da sepultura sair, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte, seu poder pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu, no grande vencedor, fez as primícias dos santos que também ressurgirão, da sepultura sair, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte, seu poder pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Aleluia, louvado seja o nosso Deus que está vivo, que fala conosco por meio da sua palavra. O Salmo 118, versos 22 e 23 nos diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Louvado seja Deus, porque Ele tem prazer em falar conosco e fala aos nossos corações por meio da sua palavra. E na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, nós podemos abrir as Sagradas Escrituras para compreender aquilo que Ele tem para dizer aos nossos corações. Então nós vamos ter uma participação musical e logo após a participação musical, nossa irmã Silvânia vai fazer a oração por iluminação e assim nós iremos fazer uma reflexão na palavra do Senhor. Como eu poderia esquecer o que o meu Senhor fez por mim? Não consigo esconder a minha emoção quando penso nesse amor sem fim. Com o mais alto preço pagou meu resgate sem retroceder, e assim conquistou minha redenção. Como eu poderia esquecer? Sofreu tanto para que eu não precisasse sofrer, e morreu somente para que eu pudesse viver, e assim conquistou minha redenção. Como eu poderia esquecer? Ele mesmo assumiu meus pecados, no Calvário por mim se entregou. Como eu poderia um dia esquecer que Jesus é o meu Salvador?
resgate sem retroceder, e assim conquistou minha redenção. Poderia esquecer. Sofreu tanto para que eu não precisasse sofrer, e morreu somente para que eu pudesse viver, e assim conquistou minha redenção. Como poderia esquecer? Ele mesmo assumiu meus pecados no Calvário, por mim se entregou. Como eu poderia um dia esquecer que Jesus é o meu Salvador? Ele mesmo assumiu meus pecados no Calvário, por mim se entregou. Como eu poderia um dia esquecer que Jesus é o meu Salvador? Pai querido, obrigada mais uma vez por estarmos aqui falando contigo, Senhor. E agora, Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para a mensagem, Senhor, que virá a seguir. Senhor, esteja com Teu servo, Reverendo Diego, Senhor, na condução desta mensagem, Senhor. Que os nossos corações e as nossas mentes estejam sendo preparados, Senhor, para recebê-la, Senhor, e que ela cale fundo nos nossos corações. Nós te agradecemos desde já, Senhor, a aplicação, Senhor, que Tu queres para as nossas vidas através desta mensagem. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, nós choramos. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de João, no capítulo 20. Nós vamos ler dos versos 1 a 18. Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de João, no capítulo 20, do verso 1 ao verso 18. Diz-nos assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto,
um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. É o que nos diz a palavra de Deus. Por que choras? Esta é a pergunta feita a Maria Madalena por 2 vezes. A primeira, feita pelos anjos dentro do sepulcro. A segunda, feita pelo próprio Jesus, como diz o verso 15. Por que choras? Nós vivemos um ano muito difícil. Um tempo marcado pelo luto, pela dor. A ansiedade está sendo elevada em níveis altíssimos. Famílias têm sofrido. Sem dúvidas, nós podemos dizer que há pelo menos um ano nós estamos vivendo com as emoções à flor da pele. E o choro é essa reação do corpo, da mente, diante do momento que vivemos e que vemos os sentimentos aflorarem. Nós choramos de tristeza, nós choramos de alegria, nós choramos de tristeza quando alguém se vai, mas nós choramos de alegria quando alguém chega ou quando nasce uma criança. Nós choramos quando ganhamos, choramos também quando perdemos. No Salmo 137, verso 1, nós temos um exemplo do que significa viver a intensidade do momento. O salmista diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Ainda no mesmo livro dos Salmos, mas desta feita no Salmo 30, no verso 5, nós lemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E não apenas isto, mas nós lemos nos evangelhos, no Evangelho de João de maneira muito especial, aquele que é conhecido como o menor versículo da Bíblia. João capítulo 11, verso 35. Jesus chorou. E o mesmo Jesus, pregando o famoso Sermão do Monte, em dado momento diz: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Por que choras? É o que ouve Maria Madalena antes de perceber que estava diante do Cristo ressuscitado. O relato de João acerca da cena da ressurreição coloca aqui estas pessoas, especificamente Maria Madalena, Pedro e João, que naturalmente estão abalados emocionalmente por conta dos eventos da sexta-feira. A sexta-feira havia sido muito dura, especialmente para aqueles que andavam próximos a Jesus.
Eles conheciam o Mestre. Eles sabiam que, do ponto de vista humano, ele não merecia sofrer aquilo que sofreu. Mas o próprio Cristo já havia falado para eles acerca da necessidade de passar por tudo aquilo. Mas para aqueles que eram próximos, eram amigos, eram discípulos de Jesus, vê-lo padecer no madeiro não foi uma experiência fácil. Ao mesmo tempo, o sábado, portanto, é um sábado de silêncio. É um sábado cheio de expectativas. O mundo mudou. Agora, as incertezas parecem querer tomar conta dos corações daqueles que andavam com Jesus. Eles sabiam que, do ponto de vista humano, para o Império Romano e algumas autoridades judaicas, a morte de Jesus era uma conquista muito simbólica e que poderia deflagrar um arrefecimento acerca da perseguição que eles estavam sofrendo. Ou seja, com a morte de Jesus, a perspectiva era que a perseguição se tornasse ainda mais forte, ainda mais contundente. Quando chegam as primeiras horas do domingo, do terceiro dia, o texto diz, inclusive, que ainda estava escuro. Mas mesmo assim, Maria Madalena não consegue ficar em casa e vai até o túmulo de Jesus. O que a move? Esperança ou medo? Não sabemos, porque as emoções estão absolutamente afloradas. Mas o fato é que as lágrimas de Maria Madalena dificultam a ela a percepção daquilo que está acontecendo bem na sua frente. Ela vê a pedra removida e, sem pestanejar, sem titubear e sem pensar muito, ela volta correndo para falar com os outros discípulos, porque a sua mente só consegue pensar uma coisa: roubaram o corpo de Jesus. E agora uma espécie de eventos de corrida começam a acontecer. Maria Madalena corre para dizer aos discípulos. Pedro e João ouvem a informação e correm para o túmulo, e a narrativa até parece sugerir que eles estavam correndo com tanta pressa que pareciam estar disputando para ver quem chegaria primeiro ao túmulo. Aquele que chega primeiro não entra, vê o túmulo vazio, mas não consegue entrar. O que chega depois entra e vê o túmulo vazio, vê as roupas de Jesus devidamente alinhadas, arrumadas. E mesmo assim, eles têm dificuldade de compreender o que está acontecendo. João parece já desde agora falar sobre esta dificuldade que a fé de muitos tem. Ou seja, a necessidade de ver para crer. E o texto ressalta que eles viram e depois creram. E por isso, depois de que eles conseguiram ver e depois creram, o verso 9 explica: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Ora, parece até estranho se olharmos rapidamente para este trecho. Porque se no verso 9 diz que quando outro discípulo chega e viu e creu, como que eles não entenderam? É exatamente esta crítica que João está fazendo. Ora, Jesus já havia falado que haveria de acontecer. Não, se eles de fato crescem naquilo que Jesus havia dito, eles não precisariam ver. Eles primeiro iriam crer.
Mas a crítica que será feita lá na frente a Tomé, quando do anúncio da ressurreição de Jesus aos outros discípulos, e o próprio Tomé vai dizer que precisa ver, mas não foi apenas ele, porque Pedro e João também tiveram dificuldade, precisaram ver para crer. E por isso o verso 9 diz que eles ainda não tinham compreendido a Escritura. O que acontece é exatamente isto, é este processo. O que os olhos conseguem ver, a mente não consegue processar e por isso a fé não consegue desenvolver. Por isso o relato de João serve basicamente para falar de duas grandes verdades da fé cristã. A primeira, de que Jesus realmente ressuscitou. Ele não é um fantasma, não foi apenas o seu espírito que voltou à existência e que voltou a falar com as pessoas. Jesus, de fato, ressuscitou plenamente. Esta é a primeira grande verdade. E a segunda grande verdade que João quer ressaltar com este relato é mostrar que o Jesus ressuscitado é a razão e a garantia da nossa salvação. O Jesus ressuscitado é a prova cabal de que ele venceu a morte e de que somente nele nós também poderemos vencer a morte. E assim a cena volta a dar foco em Maria Madalena, depois de ter sido interpelada pelos anjos e posteriormente pelo próprio Jesus. Ela não o reconhece, pensa ser ele o jardineiro. Isto também tem a ver com a dificuldade de Maria Madalena compreender este novo momento de Jesus. Ali estava agora o Jesus ressuscitado, o seu corpo glorificado. Mas ali estava o mesmo Jesus que conhecia a Maria Madalena. Assim como João também ressaltou no texto do Bom Pastor, em que Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu chamo as minhas ovelhas pelo nome. Jesus chamou Maria. E aí, quando Jesus chamou-a pelo nome, ela então o reconheceu e disse: Rabone, mestre. Ele é a resposta para o seu choro. Ele faz com que o medo e o espanto que faziam com que o seu coração e a sua mente estivessem em profunda confusão, ele é a resposta para que essa profunda confusão se afaste. E agora, Maria está eufórica e está alegre. O último versículo que lemos, o verso 18, nós vemos então uma nova corrida. Mas dessa vez, nós vemos a corrida da alegria. A corrida onde ela é portadora de uma mensagem, da maior mensagem da cristandade. Eu vi o Senhor, ou seja, ele ressuscitou. Os olhos dela não estão mais embaçados por conta das lágrimas. Maria viu o Senhor. E por isso esse texto que lemos traz algumas verdades para nós, especialmente nos dias que temos vivido, nos enfrentamentos que temos tido. Nós somos encorajados e alimentados pela palavra do Senhor nesta cena da ressurreição. E por isso nós queremos destacar algumas verdades acerca da ressurreição de Jesus. E a primeira delas é que a ressurreição de Jesus alcança e acolhe aqueles que choram. A ressurreição de Jesus alcança e acolhe aqueles que choram.
Vejam que Maria não foi rejeitada por Jesus por conta do seu choro e também não foi rejeitada por conta da sua dificuldade de compreender aquele momento. Isto é muito interessante porque o mundo que nós vivemos, em alguns momentos, parece querer sugerir que chorar é o recurso de quem desistiu de lutar. Parece que para alguns, chorar é o recurso daqueles que apenas vivem por lamentar e são considerados, então, por estas pessoas como sendo absolutamente fracos. Mas isto não é necessariamente verdade, porque nós choramos única e exclusivamente pelo fato de sermos humanos. É por isso que nós choramos. Nós choramos porque somos humanos e, sendo humanos, nós somos limitados, às vezes nós somos confusos, muitas vezes nós somos incapazes de perceber de forma ampla, inclusive, quais são os propósitos de Deus. Por isso nós choramos, porque não compreendemos os porquês da vida. Por que desse jeito? Por que dessa forma? Por que agora? Por isso nós choramos. Nós choramos porque muitas vezes a nossa fé se alterna entre altos e baixos. E não foi à toa que os discípulos de Jesus, em dado momento, pediram ao próprio Jesus: aumenta a nossa fé. Mas a resposta de Jesus a eles foi: olha, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês seriam capazes de transportar o monte de um lugar para o outro. De fato, nós olhamos para este texto, olhamos para esta cena, vendo Maria chorando na porta do sepulcro. E vemos o próprio Cristo ressuscitado se aproximar e perguntar a ela: por que choras? Quando Jesus pergunta a Maria por que ela está chorando, por que Maria Madalena está chorando, Jesus não está fazendo outra coisa senão acolhê-la, abraçando-a em sua humanidade, em suas limitações. A ressurreição de Jesus abraça a nossa humanidade que antes estava destinada à morte eterna. Porque é somente através deste abraço, é somente através deste alcance que nós podemos vislumbrar um novo amanhã com esperança. Diz o apóstolo Paulo que não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus prefere perguntar a Maria: por que choras? Ao invés de considerá-la inadequada ou inapta para aquele momento, ele não pede para que ele chame uma outra pessoa que estivesse emocionalmente mais equilibrada do que ela. Ele simplesmente pergunta a ela: por que choras? E ora, quem estava falando com ela era o Cristo de Deus, o Deus que sabe de todas as coisas. É claro que ele sabe por que ela chora, mas ele pergunta a ela, mesmo sabendo a resposta dessa pergunta, porque ele simplesmente quer se revelar a ela. E ao se revelar a ela, compreendendo a limitação de Maria Madalena, Jesus está simplesmente estendendo os seus braços para que ela se sinta alcançada e acolhida, para que ela compreenda de uma vez por todas que o sacrifício vicário da sexta-feira havia sido por ela, assim como este sacrifício de Jesus, ele é feito por amor a mim e por amor a você. Por que choras? É a pergunta de Jesus a Maria Madalena. Por que choras? É a pergunta de Jesus para mim e para você.
E assim, por meio deste texto, por meio desta história, nós podemos crer que se hoje nós choramos, seja por qual motivo for, nós podemos saber e podemos crer que o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, não nos despreza e nem nos abandona porque nós choramos. Pelo contrário, por Ele estar vivo e por saber e compreender a nossa humanidade, Ele nos alcança e nos acolhe. E pergunta a nós, por que nós estamos chorando? Mas não apenas isto, mas se olharmos um texto com cuidado, perceberemos que este acolhimento é tão somente a primeira parte do processo, mas não é todo o processo. Porque o mesmo Cristo ressuscitado que alcança e acolhe aqueles que choram, é o Cristo que também transforma aqueles que choram. Veja que quando Maria foi interpelada por Jesus, e quando Jesus a chama pelo nome, automaticamente a tristeza dá lugar à alegria. Jesus abraçou a humanidade de Maria, mas nesse momento, aquele que venceu a morte, aquele que é todo-poderoso e ressurgiu gloriosamente em vida, é aquele que, ao se revelar, está apontando um novo caminho para Maria Madalena. É o Cristo de Deus que faz com que todos aqueles que tenham um encontro com Ele sejam transformados, sejam moldados, trilhem um novo caminho. E é exatamente por isso que nós vemos este encontro de Jesus com Maria Madalena ser uma espécie de divisor de águas para a sua vida. Nós bem sabemos que a morte de Jesus, ela tem um objetivo redentivo. Ou seja, Jesus entregou a sua vida para nos redimir, para nos resgatar, para nos livrar da justa ira de Deus. Ele se entregou em substituição a nós. Jesus recebeu de Deus aquilo que antes estava destinado a nós e com justiça. Jesus, nas palavras de Paulo, se fez pecado em nosso lugar. Sendo assim, se o objetivo da morte e ressurreição de Jesus não é simplesmente manifestar toda a sua força, a sua grandeza, a sua glória e o seu poder, mas é através da sua força, da sua grandeza, glória e poder, nos redimir, então, este acolhimento que Jesus oferece aos seus filhos é também um acolhimento transformador. E isto era o que o próprio Deus sempre promoveu na vida do seu povo. Deus é um Deus de transformações. Deus provoca transformações na vida do seu povo. O Salmo 30, os versos 10 a 12, diz assim: Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre, é o que diz o salmista. Deus muda a tristeza em alegria. Deus faz com que aquele que antes estava destinado à morte eterna possa ser reconduzido e encaminhado para a vida eterna. Jesus mudou o pranto de Maria Madalena. E este mesmo Jesus Cristo que está vivo muda também o nosso pranto.
Ele se revela a nós por meio da sua palavra. E a sua palavra encontra um lugar muito especial em nossos corações. Quem de nós, em algum momento da vida, não teve essa experiência? A experiência de, por vezes, estar vivendo um tempo de angústia ou tristeza, de sabores. E aí nós abrimos a palavra do Senhor. E aí nós lemos o que ela tem a falar aos nossos corações. E parece que nesse momento nós ignoramos o fato de que esta palavra foi escrita há muito tempo atrás, porque nós temos uma clara percepção de que o próprio Cristo está na nossa frente, falando exatamente o que está escrito aqui a nós. Parece que o texto foi escrito para nós. Esta é a vivacidade, a eficácia da palavra de Deus, que mesmo sendo escrita há muito tempo atrás, num outro contexto e no meio de outras pessoas, fala a nós hoje, muito tempo depois, numa outra cultura e numa outra época. Portanto, se hoje você chora, saiba que o Cristo ressuscitado te alcança, te acolhe, mas Ele também está pronto e disponível para transformar você. Seja por meio das dores deste dia, seja dando a você motivos para se alegrar, mas o encontro com Jesus Cristo vivo, inevitavelmente, transforma a nossa vida. Mas não apenas isto. Ainda olhando para este texto, nós vemos então que o processo começa com este alcance, este acolhimento, passa pela transformação das nossas vidas, mas este Jesus Cristo vivo, ele transforma pessoas que choram em missionários. A ressurreição de Jesus transforma pessoas que choram em missionários. O verso 18 vai nos trazer justamente este relato. O relato de que depois de Maria ter sido acolhida por Jesus, depois dela ter ouvido o seu nome, depois dela ter percebido que ela estava diante do Cristo ressuscitado, depois da sua tristeza se dissipar para que a alegria se estabelecesse em seu coração, Jesus diz a ela: olha, não me detenhas, Maria, mas volta aos teus irmãos e diz a eles que eu vou subir para o Pai, é o que disse Jesus, e o meu Pai é o vosso Pai, o meu Deus é o vosso Deus. E o verso 18 diz que saiu Maria Madalena e a gente tem a sensação de que mais uma vez Maria Madalena sai correndo, porque ela chega eufórica, anunciando aos discípulos: vi o Senhor. E dizia e contava para eles acerca daquilo que Jesus havia dito. Em dado momento, as lágrimas de Maria a impediam de ver o Senhor, de compreender que Jesus estava ressuscitado. Mas agora seu coração é tomado de alegria. A confusão que existia, agora não existe mais. Aquilo que a impedia de crer na ressurreição, agora se foi. Agora ela sabe que o corpo de Jesus não foi roubado. Seu coração não tem mais nenhum temor. E ela pode dizer: eu vi o Senhor. O caminho que João traçou nesta narrativa é para nos informar exatamente isto. O Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, que nos alcança e nos acolhe, é o mesmo que nos transforma e é o mesmo que nos envia para falar sobre a boa nova do Evangelho. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não foi por mérito nosso, não foi pela nossa capacidade de ver,
de perceber ou até mesmo de crer, mas foi obra da maravilhosa graça de Jesus, que em seu poder, no seu poder de vencer a morte, nos transportou do império das trevas para o reino de seu maravilhoso amor. Graças a Deus, que para sermos salvos, nós não precisamos passar por uma espécie de entrevista de emprego, porque se assim fosse, todos nós seríamos considerados inaptos, inadequados. Mas pelos méritos de Jesus, pessoas que choram são consoladas. Pelos méritos de Jesus, pessoas que choram são acolhidas, são transformadas e também são enviadas para testemunhar de que Jesus Cristo está vivo. E para quem nós devemos testemunhar que Jesus Cristo está vivo? Para todas as pessoas, especialmente para aquelas que também estão chorando. Nós podemos dizer que por meio da fé nós nos encontramos com Ele, nós o vemos, nós o ouvimos falar. Jesus continua disponível aos olhos da fé e continua a nos enviar para levar esta mensagem maravilhosa. Ele não está aqui, Ele ressuscitou, Ele está vivo e continua a nos acolher. Por que choras? É a pergunta que Jesus nos faz hoje, nesta que é a maior celebração da cristandade, a ressurreição de Jesus, mas num momento muito difícil que todo o mundo está passando. Por que choras? É o que a palavra de Deus fala conosco. E é assim, ao falar conosco nesta doce maneira, nós percebemos e experimentamos também o Cristo vivo nos acolhendo. Nós podemos chorar, porque chorar não afasta de maneira alguma o Cristo vivo de nós. Ele nos acolhe, Ele se revela e, portanto, ao se revelar, Ele nos transforma e Ele nos envia para dizer a todos os outros que choram: Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está a sua vitória? Jesus venceu a morte. E assim, nós nos encaminhamos para viver a promessa descrita no livro do Apocalipse, no livro da Revelação. Apocalipse capítulo 21, os versos 4 e 5 nos dizem assim: e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Louvado seja o nome do Senhor. Nós choramos hoje, mas sabemos que ainda hoje somos alcançados, acolhidos, transformados e enviados para falar a outros acerca deste Jesus Cristo vivo, que prometeu um dia enxugar a nossa lágrima e fazer com que todo este novo momento, chamado eternidade, seja um momento em que não haverá mais nenhum tipo de pranto, nem de dor e nem de sofrimento. Portanto, neste dia em que nós celebramos a ressurreição de Jesus, lembremos, Ele está perguntando a nós: por que choras? Mas ao perguntar isso, está nos acolhendo, está nos alcançando, está nos transformando para uma nova vida e está nos enviando para levar essa mensagem. Deus te abençoe. O Salmo 118, verso 24, nos diz:
este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Nós estamos nos encaminhando para o término da nossa celebração nesta manhã. Nós queremos relembrar aos irmãos alguns anúncios. O primeiro deles, sobre as nossas atividades ao longo da semana. Nós temos toda quarta-feira a reunião de oração pelo aplicativo Zoom e tem sido uma bênção. Se você desejar participar, você pode procurar a gente. Os links são sempre disponibilizados nos grupos da igreja para que você entre e participe deste tempo de intercessão, onde nós temos esse privilégio de orarmos uns pelos outros. Também queremos lembrar aos irmãos sobre, neste momento em que a nossa igreja permanece com as atividades presenciais suspensas, nós queremos lembrar aos irmãos da importância da fidelidade e o zelo no envio dos dízimos e ofertas, para que a igreja consiga honrar com seus compromissos, com as concessionárias e todos os demais compromissos que a igreja tem. Então, você pode fazer isso. Nós sempre no final do vídeo deixamos aqui os dados da conta da igreja e, se você desejar também, você pode transferir pelo Pix. E a nossa chave do Pix é o e-mail da igreja, ipriachuelo@gmail.com. Deus abençoe você, o seu coração, e que Ele continue fazendo de nós, transformando os nossos corações em corações generosos para a causa do Evangelho. Nós lembramos também que na próxima semana nós estamos retornando com a nossa escola dominical, ainda de maneira online, tá bom? Então, se prepare, nós vamos naturalmente recapitular, porque nós precisamos fazer um corte, né, nesse período em que nós transitamos do presencial para novamente o online. Então, nós vamos fazer alguma recapitulação para retornarmos. E também na próxima semana nós retornamos a nossa série de mensagens baseadas em 1 Pedro, tá bom? E nós também, naturalmente, vamos recordar, para a gente não ficar perdido, né? Então vamos recordar aquilo que vínhamos conversando antes da suspensão das atividades presenciais. Então, a partir da próxima semana, nós temos o retorno da série sobre 1 Pedro, né, a série expositiva, e também temos o retorno da escola dominical, e aí ao longo da semana nós damos maiores detalhes aí de como isso vai acontecer, tá bom? Nós vamos agora ter um momento de oração, de gratidão e intercessão, e nós louvamos a Deus pela vida dos aniversariantes dessa semana, né? Conosco na nossa agenda, nós temos o nome da nossa irmã Alice Rodrigues. No dia 6, a Helena Rufino da Silva, que é lá de Camarista Meia, e também a Esther Matos de Barros, também no dia 6. E no dia 11, melhor dizendo, no dia 8, o nosso irmão Adilson da Silva Oliveira. Esses são os irmãos que celebram mais um ano de vida no decorrer desta semana. E continuamos orando, né, por este tempo que temos vivido, tempo de pandemia, tempo de choro de muitas famílias, e também oramos pelos enfermos. Então nós vamos convidar a nossa irmã Lídia, presidente da nossa SAF, para fazer esta oração de gratidão e também de súplica pela vida dos nossos queridos irmãos. Oremos. Pai amado, nós te louvamos e agradecemos, Senhor nosso Deus, pelas nossas vidas, Senhor, e agradecemos a Ti também, Senhor nosso Deus, pelos aniversariantes dessa semana, Senhor nosso Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso para cada um de nós, Senhor. Pai, no nome santo de Jesus, nós te agradecemos também pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, Senhor nosso Deus. Te agradecemos, Pai querido, Pai amado, pelo dom da vida.
Pai, neste momento também, Senhor nosso Deus, nós queremos colocar diante do seu trono de graça as famílias, Senhor nosso Deus, que estão, Pai, enfermas, Pai, com Covid-19 e as demais enfermidades também, Senhor nosso Deus. Pai querido, ser misericordioso com cada uma delas, Senhor nosso Deus. Pai, nós queremos colocar diante de Ti também, Senhor nosso Deus, as famílias, Senhor nosso Deus, enlutadas, Senhor nosso Deus, que estão, Pai, nesse momento carecendo de consolo, Pai. Que o Senhor possa vir consolar cada uma delas, Senhor nosso Deus. É no nome santo de Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Nós estamos nos encaminhando para o término da nossa celebração nesta manhã, mas não poderíamos fazer isto sem mais uma vez ouvir o que a palavra de Deus fala aos nossos corações. E desta feita, nós lemos o texto registrado no Evangelho de Jesus segundo a narrativa de Marcos, no capítulo 16, verso 6. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. É o que nos diz a palavra de Deus. Que esta palavra encontre um lugar muito especial no seu coração, que o Jesus Cristo vivo fale profundamente com você, especialmente se nesses dias você tem chorado. Saiba que Ele te acolhe, saiba que Ele te transforma, saiba que Ele te envia para ser um portador da boa nova do Evangelho. E assim, nós vamos nos despedindo aqui nessa manhã. Recebei, pois, a bênção do Senhor. Seja do vosso parecer, meu irmão, minha irmã, viver em paz. Que o sol da justiça brilhe sobre a sua vida a cada amanhecer e chuvas de bênção sejam derramadas sobre o teu lar de forma doce e suave. Que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e infinito de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja convosco, meu irmão, minha irmã, e convosco permaneça, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, que Ele proteja você nestes dias difíceis e que nós, apesar de tudo e a despeito de tudo, continuemos seguindo em frente, louvando e adorando ao Senhor, porque Ele está vivo. Ouça o pós-lúdio, ouça a canção que foi carinhosamente preparada para o final deste culto, que nos lembra que Ele não nos deixa só. Ele está conosco, venha o que vier. Deus te abençoe. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu o siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra o teu louvor e do seu amor compartilhar. Ele quer que
dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Assim Ele é fiel e cuidará de mim, com grande amor, amor de meu Jesus. Assim Ele é fiel, cuidará de mim, com grande amor, amor de meu Jesus. Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu, não te deixarei, filho meu, não te deixarei.